Quem foi Raimundo Varela para Ranieri Alves? Foi a pessoa que me trouxe para cá, né, que confiou em mim, confiou no meu trabalho e que, da palavra dele, né, ele foi bem claro. Quando eu estava em Juazeiro, que liguei para ele, ele falou, se você confiar na minha trabalho... Para Ranieri Varela, repito, quem foi Raimundo Varela para Ranieri Alves? Foi a pessoa que me trouxe para cá, né, que confiou em mim, confiou no meu trabalho e que, da palavra dele, né, ele foi bem claro. Quando eu estava em Juazeiro, que liguei para ele, ele falou, se você confiar na minha palavra, venha tirar as férias de Nogueira, certo? Que aqui a gente vai ver o que vai fazer por você. Eu vim na cara e na coragem, a rádio não queria me liberar em Juazeiro, porque, segundo a direção, sabia que se eu viesse eu não voltava mais, e que não queria perder, né? Porque foi difícil encontrar o cara que fazia o noticiarista, fazia FM também no mesmo grupo e tal. Mas aí, quando eu vim, que eu cheguei em Salvador, não conhecia nada aqui, eu fui recebido por ele me colocou num hotel aqui em Salvador, ali na Barra, e ia custear tudo por ele, né? Ele fez questão de dizer, olha, esse período, como eu falei a você, confia em mim que eu vou apostar, porque eu sei que você vai dar certo. E eu vim, tirei as feiras do Nogueira e tal. Quando eu voltei para Juazeiro, né? Eu procurei saber se a rádio tinha interesse que eu voltasse e tal. Ele foi bem prático, ele falou, bicho, pelo que tu falou que tu ganha aí de tudo que tu trabalha, a rádio aqui paga bem menos. Eu tomei até um susto, né? Porque eu pensava que a rádio pagava bem mais, ser capital e tudo mais. Mas ele foi bem prático. Se tu confiar de novo em mim, certo? Venha, que eu vou brigar por você aqui dentro, para a gente chegar a um patamar de salário, que você vai ficar tranquilo e tudo mais. Então está nas suas mãos. Se confiar, peça demissão e vem embora. Eu pedi demissão e vim para Salvador. E até então eu tive o Raimundo Varela como um pai, né? Um pai assim que eu não tive no meio do rádio, né? Porque ele foi um grande radialista, né? E sempre lembrado. E quando chegou aqui, ele me tratou como pai. É por isso que a gratidão existe, né? Tem pessoas que gostam de um, gostam de outro e tal. Mas eu costumo dizer que a gratidão, ela é feita para isso. E eu sempre expliquei a ele, o dia que você sair daqui e precisar que eu trabalhe com você em outro lugar, pode me chamar, que eu peço demissão no outro dia, entendeu? Pela gratidão, pelo que você fez. E realmente tudo o que ele prometeu, ele cumpriu, né? Comigo e depois com o Tony Silva, né? Tony Silva, quando eu imagine, né? Eu procurei muito, no meu início do rádio, botar o nome do Tony Silva na frente para eu pegar os meus espaços e tentar entrar no rádio, né? E quando o Tony Silva já não queria mais ficar em Jequié e queria ir embora, e que eu pensava a questão do nepotismo, né? Eu digo, pô, trazer dois profissionais para um lugar só, mas quando a rádio procurou por um profissional e não encontrou, eu falei, olha, eu tenho um irmão que narra futebol, certo? Se você quiser, falei a Varela, eu peço a ele para mandar um MD, na época era um MD, e um currículo dele, e você vai ver que é um bom profissional e tem tudo para dar certo aqui dentro. Eu vi uma situação que o Varela falou assim, olha, Ranieri, se ele tiver o caráter que você tem, eu contrato ele. Então, você, por esse ponto, você se prepare para contratar ele. Mas contrate ele se ele for um bom profissional. Não contrate por ele ser meu irmão, não. Escute, veja. Se você analisar que é um bom profissional, contrate. Essa parte de caráter, de pessoa boa, isso tudo ele é. Mas vá pelo lado profissional. E Tony Silva é um grande profissional, né? E aí o que acontece? Quando ele ouviu, ele falou, pode mandar descer. Tony Silva veio e tudo o que ele fez por mim, para aumentar salário, para melhorar minha vida em Salvador, dentro das possibilidades dele, ele fez para o Tony Silva quando o Tony Silva chegou. Então, todo um aparato, eu fiquei em hotel durante 6 meses, tal. O Tony Silva também, eu já estava num apartamento, o Tony Silva também foi, e depois ele conseguiu alugar um apartamento para Tony Silva, ou seja, o Raimundo Varela foi um grande pai, né, aqui dentro, por tudo que ele fez, e essa gratidão é eterna. No momento lá também do velório dele, eu tive ao lado da esposa dele, se tornou amiga da minha esposa, minha amiga também, dos filhos e tudo mais, prestar uma homenagem, né, ali, mas não poderia deixar de estar, porque eu tratava como um pai, né, uma pessoa muito íntima de tudo que ele fez por mim, por minha família e tal, e que sempre confiou, né? Ele dizia assim, rapaz, eu confio muito em você. Ele tinha uma coisa interessante que ele falava, Ranieri, você só vai entender o poder que você tem da comunicação o dia que você bater asas para voar.
Aí você vai entender o poder que você tem. E em 2015 eu já estava ciente que eu ia sair de Salvador, ir embora, tal, ia bater asa em algum lugar. E aí no convite lá do Marinho eu acabei ficando aqui, a bater asa por aqui, né, ainda. Mas digo a você que o rádio, para mim, ele se detém no início de uma chance que eu tive em Salgueiro com o Carlos Cruz para subir a ladeira e falar dia domingo, num programa que quando eu escuto dá vontade de ligar o rádio, que é horrível, né? Você iniciando no rádio, pelo amor de Deus. Mas eu tenho o Carlos Cruz numa gratidão por ele ter, pela primeira vez, colocado essa situação de deixar eu falar no rádio. Depois eu tenho uma gratidão por Tony Silva ter ligado, né, para as pessoas, pedindo para que me recebesse, e uma dali de França abrir as portas, né, e me deixar entrar, então também uma gratidão. E tenho essa situação de depois da minha raça dentro do rádio, né, de um dia eu chegar para um cara e um cara chegar para mim e dizer assim que eu nunca iria ser um profissional de comunicação na vida, e esse cara um dia ser meu reserva. Você está entendendo? Nunca joguei isso na cara dele, mas um dia ele foi meu reserva no interior do rádio, né? Ou seja, eu era o titular e ele era o folguista. Então, esse mesmo cara que falou que nunca eu iria dar para o rádio, ele um dia foi meu reserva, certo? Mas ele nunca ouviu isso de mim, e nem vou falar para ele, e nem vou dizer nome. Mas também, se ele tiver vindo agora, que a carapuça pegue e que ele analise o que ele falou. Só que assim, da mesma forma que esse falou e eu fui titular, que um locutor esportivo falou que nada, você não vai dar para nada. Um dia ele me contratou para transmitir um jogo para ele, certo? Então, são essas coisas que eu venci no rádio, sabe? Eu gostava dessa situação de você não vai dar para nada, eu ia atrás, sabe? Você não vai ser grande narrador esportivo. Fui tanto que ele me contratou para narrar um jogo para ele, porque ele estava sem garganta no momento, também no interior. Então, assim, são essas coisas que a gente passou no meio, a gente tinha que viver, né? E quando chegou em Salvador, a gente já chegou com um know-how, com uma história, e acabou dando tudo certo aqui, né? Em relação a esse período que a gente passou. Estamos vivendo rádio, né? Rádio não tem novidade. Quem vive rádio sabe o que é rádio, e o rádio é isso, né? Aliás, eu costumo dizer, Wilson e Clérison, não é só a gente que vive o rádio, a própria família da gente sabe o que é um radialista, né? Sabe o que é que o radialista vive dentro do rádio. Então, cada um tem que ir no seu cada um.